Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, Novaes. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, preparando aqui. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui, se ajeitar. Boa noite, Cristiane. Novaes, acho que já falei. Boa noite, Margarete. Boa noite. Pessoal que está chegando aí, se puder, dá um retorno para mim como é que tá o som. Boa noite, Frederico. Paulo Libério. Boa noite, pessoal. O som tá chegando ok aí para vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos aí chegando para mais um final de ano, né? Pô, como passa rápido, meu Deus. Áudio ok. Obrigado, Cristiane. Vamos tradicionalmente aí dar uns minutinhos aí pro Instagram fazer a entrega aí da live pro pessoal, né? Vamos aguardar um pouquinho, chegando normal. Beleza, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui muito pouco debatido, né? No campo tributário, mas é um assunto importante que às vezes pode ter alguma situação em um ou outro município onde é necessário fazer uma distinção aqui para um correto enquadramento nos itens da lista anexa à Lei 116, para não ter nenhum problema aí, principalmente se existirem alíquotas diferentes para cada subitem, né? Então é importante essa classificação aí. Pode ser que alguns municípios de porte maior aí talvez tenham alguns problemas aí. Porte maior tanto em relação a grandeza em relação ao número de habitantes, como também grande em relação à extensão territorial. Às vezes o município não tem um número de habitantes muito expressivo, porém a sua extensão territorial faça com que ele tenha algumas características que possam surgir algumas possíveis dúvidas aí no enquadramento dos serviços relacionados aí a transporte. Mais um pouquinho a gente já começa. Pedir pro pessoal que já está aqui para compartilhar a live, clica no aviãozinho que está aqui do lado direito, para quem está no celular, e compartilha a live aí com seus amigos aí, com aquelas pessoas que vocês entendam que esse assunto possa ser relevante. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Vamos chegando aí, pessoal, já. Mais um minutinho a gente começa. Só os 5 minutos iniciais aí da entrega aí da live aí pro pessoal. E a gente já começa como sempre aqui, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Boa noite, Núbia. Núbia Portela Meirelles, seja bem-vinda. Deixa eu abrir aqui. Noite. Vamos lá. Pessoal que já chegou aí, compartilha a live aí. Vamos fazer com que esse conteúdo aqui chegue para mais pessoas aí, pessoal. É um assunto interessante aqui para o dia a dia, aqui para quem lida com a tributação, seja o fisco, o próprio fisco, seja às vezes o contador vai ter uma empresa de transporte, às vezes tem alguma dúvida, seja o próprio prestador de serviço, enfim. Compartilhem a live aí que vão ser assuntos aqui. Vou trazer uma análise aqui sobre alguns pontos aqui relacionados ao transporte, tá? Então compartilha aí, vou tomar mais um golinho de água e aí eu vou começar agora para valer. Lá, Marques, boa noite, seja bem-vindo. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui nossa live, nosso bate-papo de hoje aqui, sobre assunto relacionado à correta classificação
dos serviços de transporte. Tá? Antes da gente entrar propriamente dito na análise dos subitens 1601 e 1602, eu gostaria de fazer uma introdução aqui para vocês, né, e para quem estiver assistindo esse vídeo aqui posteriormente, né, fazer uma contextualização dos serviços de transporte. Tá? Primeiro é importante, a primeira situação, na hora de analisar um serviço de transporte para efeitos de tributação relacionados ao transporte, é você analisar a competência, né? Quem é competente para tributar esse serviço de transporte. Tá? Então, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer já está lá na própria Constituição. Né? A Constituição, quando ela determinou as competências tributárias de cada ente, ela determinou lá, por exemplo, que o ICMS fica para os estados e o ISS fica para os municípios e Distrito Federal. ICMS, estados e Distrito Federal, e o ISS fica para os municípios e o Distrito Federal. Tá? O que acontece? O ICMS, ele não incide somente sobre mercadorias. Né? Porque o que é o ICMS? O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E isso pode ser que em alguns momentos possa ter algum tipo de conflito se você não souber essa correta classificação do tema que a gente está falando hoje aqui, que é de transporte. Tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode ser que, como eu já vi no dia a dia, de fazerem um serviço de transporte e emitirem nota no município, tá? Nota fiscal de serviço do município, quando na verdade seria uma nota do Estado, porque caberia naquele caso, a incidência na verdade era de ICMS e não de ISS, como eu também já vi o contrário. Emitindo uma nota de transporte, né, pelo Estado, ou seja, gerando o ICMS, porém, o fato gerador daquele serviço de transporte é um fato gerador que ensejava o ISS e não o ICMS. Tá? Então, o que a gente tem? A primeira coisa, como eu falei para vocês, o que é o ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Quais serviços são esses? Bom, tem os serviços de comunicação, tá? Então, sobre o serviço de comunicação incide o ICMS, não vou me aprofundar nele aqui, que o nosso assunto é transporte. E tem também sobre os serviços de transporte. Então, podem ocorrer situações onde no serviço de transporte vai incidir o ICMS e não o ISS. E quando que vai incidir o ICMS, né, no serviço de transporte? Quando esse transporte for um transporte de natureza intermunicipal ou interestadual. Então, quando o transporte for de natureza interestadual, saiu do Paraná, foi para Santa Catarina, saiu do Ceará, foi para o Amazonas, saiu do Mato Grosso do Sul, foi para a Bahia, interestadual, o que a gente tem? A gente tem a incidência nesse transporte, né? Sobre esse transporte vai incidir o ICMS e não o ISS, tá bom? Importante entender essa questão. Então, quando o transporte é interestadual, incide o ICMS e não o ISS. Assim como nos transportes intermunicipais, né? Que é aquele transporte onde o transporte inicia num município e termina num outro município. Então, ele começou no Rio de Janeiro e terminou em Macaé, também no estado do Rio de Janeiro. Ele começou no município de São Paulo e terminou no município de Barueri, no estado de São Paulo. Então, quando existe um serviço de transporte... Boa noite, Edivaldo. Boa noite a todos que estão chegando agora. Tá? Quando existe um serviço de transporte que se inicia numa cidade e termina em outra cidade,
esse serviço de transporte vai sofrer incidência do ICMS. Tá? E quando começa em um estado e termina em outro estado, também é incidência do ICMS. E quando que vai incidir o ISS? Para os serviços de transporte, haverá a incidência do ISS quando o transporte iniciar e terminar dentro do território do mesmo município. Então, por exemplo, eu tenho um serviço de entrega, de teleentrega, né, em São Paulo. Então, o serviço começou em São Paulo e a pessoa que vai receber a entrega também é do município de São Paulo. Então, esse transporte interno é um transporte intramunicipal, né? É um transporte intramunicipal que ele vai ter a incidência do ISS. Então, para a gente fechar essa primeira parte inicial, né, vou revisar com vocês. Então, o serviço de transporte, no serviço de transporte pode haver a incidência do ICMS e a incidência do ISS. Incidirá o ICMS quando esse transporte for interestadual, ou seja, saiu de um estado, iniciou num estado e terminou em outro, e quando esse transporte for intermunicipal, né? Inicia-se no município A, por exemplo, e termina no município B. Nessas situações, o serviço de transporte sofrerá a incidência do ICMS. Agora, quando o serviço de transporte iniciar no município e terminar nesse próprio município, tá? Então, inicia no município A e termina no município A, esse transporte, a incidência do ISS nesse transporte, a incidência tributária relacionada ao transporte vai ser do ISS. Beleza? Essa primeira parte aqui, pessoal, só para a gente distinguir quando o transporte é interestadual ou interestadual ou intermunicipal, vai incidir ICMS. Quando o transporte é intramunicipal dentro do mesmo município, vai incidir o ICMS. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Boa noite aí a todos que foram chegando depois aí, né? Tavares, Barbosa, Aldei, quem mais aqui? Ih, pessoal, tá passando aqui, não tô conseguindo ver. Jocely, boa noite, meu amor. Valquíria, boa noite, Frederico. Beleza, então tá, vamos lá. Continuando aqui então, pessoal. Então essa foi a primeira parte, a gente distinguir num serviço de transporte quando vai ter incidência do ICMS e quando vai ter a incidência do ISS. Agora que a gente já separou, já sabe quando incide ISS e quando incide o ICMS no serviço de transporte, agora eu vou trazer aqui mais só para o campo do ISS. Tá? E eu vou fazer uma breve contextualização também de como que isso chegou na Lei 116, que é a lei atual de normas gerais do ISS. Na redação original, pessoal, o que acontece? Tinha lá no item 16, o 1601, ele tratava da seguinte, tinha a seguinte redação: serviço de transporte de natureza municipal. Pronto. Era essa a redação. Então, todo serviço de transporte de natureza municipal só havia um enquadramento, que era no 1601. Porém, no ano de 2016, com o advento da Lei Complementar 157 de 2016, houve uma alteração nessa redação, em um desmembramento, vamos dizer assim, né, de uma situação. Então, a Lei Complementar 157 alterou a redação do subitem 1601 e acrescentou o subitem 1602. Com a nova redação, aqueles serviços de transporte que incidem em ISS, agora eles podem ser classificados em duas situações, ou no subitem 1601 ou no subitem 1602. Tá? O subitem 1601 está relacionado ao serviço de transporte, tá, coletivo
importante que eu vou frisar algumas palavras, né? Ao serviço de transporte coletivo municipal, né? Em alguns modais, né? Algumas formas de transporte, que é o rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário. Então é um serviço coletivo municipal de transporte através desses modais. E é um transporte do que para se encaixar no 1601? É um transporte de passageiros. Então, se é um coletivo, né? Coletivo vai ser mais de uma pessoa. Né? No caso aqui, passageiros está falando de gente, né? Então, o 1601 ele ficou com a seguinte redação: serviços de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e o aquaviário de passageiros. Então, ele ficou com essa redação. E o 1602, que foi incluído pela Lei Complementar 157, ele ficou com a seguinte redação: outros serviços de transporte de natureza municipal. Então, o que a gente tem? A gente tem que o 1602 é residual. O que é residual? Olha, se não se encaixar no 16, se for um serviço de transporte municipal, né, aquele intramunicipal que começa num município e termina no mesmo município, tá? Se ele não se encaixar no 1601, automaticamente ele vai para o 1602. Tá? Essa é a classificação que você faz. Tá bom? Pessoal, depois no final eu vou ler os questionamentos aqui. Tá? Se vocês puderem priorizar para colocar no ponto de interrogação, para não correr o risco de eu perder algum questionamento, tá? Vai ficar melhor para me acompanhar depois. Eu vou tentar voltar aqui no chat aqui para daí verificar aqui, mas pode ser que perca. Então priorizem as dúvidas ali nesse ponto de interrogação que tem no canto direito ali, tá bom? Então, pessoal, vencemos mais uma fase, né? Fiz a introdução inicial, destacando, distinguindo quando incide no transporte, quando incide ICMS, quando incide ISS. Falei que inicialmente a Lei Complementar 116 só previa o item 1601 e que ele trazia que era transporte de natureza municipal, somente isso. Né? Falei que em 2016 a Lei Complementar 157 veio e mudou a redação do 1601, colocando que é um serviço de transporte coletivo municipal através de alguns modais, e isso é um transporte coletivo de passageiros, né? Então está no plural, mais de uma pessoa. E a Lei Complementar 157 acrescentou o subitem 1602 e de uma maneira residual. Então, aqueles serviços que não se enquadrem no 1601 automaticamente entrem no 1602. Tá bom? Essa foi a nossa primeira e segunda parte, vamos dizer assim. Agora eu vou entrar numa terceira parte que eu vou analisar especificamente cada um desses dois subitens, tá? Que eu vou passar para vocês uma visão, uma leitura, né, que eu faço, que eu estudei sobre esses dois subitens aí, tá bom? E depois no final eu vou falar uma possível implicação no enquadramento aí errado aí nesses serviços, né, de transporte municipal de passageiros, tá? De transporte municipal. Então vamos lá, vamos analisar primeiro o subitem 1601. O que o subitem 1601 ele diz para a gente? Quais são os serviços de transporte que estarão enquadrados no subitem 1601? Pessoal, para enquadrar no 1601, tem que ser um serviço de transporte coletivo. Né? Então, prestem atenção na palavra coletivo. Né? O coletivo dá uma ideia de mais de uma coisa, né? Tenho que transportar mais de uma coisa, mais de um negócio, mais de algo, né? E o que é essa coisa, esse negócio, esse algo, né? A parte final, daí a hora que você lê coletivo e lê a parte final desse dispositivo, do 1601, você vai ver que é passageiros. Então, o que a gente tem? A gente tem que vai se encaixar no 1601, tá? No subitem 1601, aquele serviço de transporte coletivo, né, desde que seja municipal, só reforçando. Então, o transporte coletivo de passageiros. Então, eu tenho um plural. Eu não posso ter um modo de transporte que transporte um passageiro só, por exemplo.
né? Então, se ele transportar um único passageiro, ele não vai estar no 1601. Só que esse único passageiro não tem doutrina, não tem ainda jurisprudência falando o que significa transportar, por exemplo, esse um passageiro, né? Eu vou passar aqui para vocês uma leitura que eu faço e o enquadramento que às vezes a gente orienta a fazer. O que você tem que olhar é a capacidade do veículo, né? Daquele modal de transporte. Então vamos imaginar as circulares, né, os ônibus nas cidades, né, que transportam aí entre os bairros, né, do município. Então, se eu for olhar um ônibus ou uma circular, não sei, dependendo a região do país chama circular, dependendo chama ônibus, né? Se você olhar o ônibus ele cabe várias pessoas, né? Ele cabe várias pessoas. Então, ele é passageiros. Então, ele pode ser coletivo e de passageiros. Só que não necessariamente esse ônibus ele estará sempre trafegando com mais de um passageiro. Pode acontecer do ônibus trafegar, fazer um trajeto, um trecho ali que ele esteja carregando, né, que esteja transportando apenas uma pessoa. Então, ele não vai estar transportando passageiros, ele está transportando passageiro. Só que eu tenho que olhar o todo, né? Aquele transporte é um transporte para um passageiro só ou um transporte que cabe mais? O fato de ter uma pessoa só no ônibus, sendo que cabe mais, isso pode ser uma circunstância de um horário, né? Às vezes é um horário de pouco movimento, né? Um horário de pouca demanda de ônibus. Então, às vezes pode acontecer do ônibus estar transportando apenas um passageiro. E isso não vai tirar a característica desse veículo, né? Dele ser coletivo. Então, ele é um veículo coletivo. Então, nessa situação, o que acontece? Por mais que esteja transportando um único passageiro e não passageiros, né? Não está no coletivo, o que acontece? Esse serviço ele vai ser enquadrado no 1601, porque ele é coletivo e de passageiros. E eu falo, exatamente, Frederico, vai depender do caso concreto, tá? Só que no caso do ônibus, você vai ter que olhar o seguinte, né? O exemplo que eu dei foi o ônibus. Você vai olhar o seguinte: qual que é a capacidade daquele veículo que está fazendo o transporte? Se ele é uma capacidade realmente assim de coletivo, de passageiros para transportar mais de uma pessoa, aí ele já se enquadra no 1601. E o ônibus, o que acontece? Por onde que o ônibus trafega? Qual que seria o modal, né? Que o ônibus utiliza para fazer esse transporte. Ó, pessoal, é o rodoviário, né? Aquele transporte, né? Nas ruas ali da cidade. Então, para que eu enquadre um determinado serviço de transporte municipal no 1601, ele tem que ser coletivo de passageiros, né? Então, esse meio de transporte tem que ter a estrutura para poder fazer a locomoção de mais de um passageiro, tá? Então, que é passageiros, né? E ele tem que ser realizado por alguns modais: rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário. Por exemplo, tem cidades, né, as cidades maiores têm um metrô. Se esse transporte inicia e termina no mesmo município, eu vou ter incidência do ISS, e como ele é um coletivo municipal de passageiros, ele se encaixa muito bem no subitem 1601. Ferroviário também, né? Ferrovia de trem, aqui já é mais difícil. E aquaviário. Aquaviário, às vezes, dependendo da região do país que você está, às vezes fica difícil de você imaginar, não, mas se for aquaviário vai sair de um município e ir para o outro, muito provavelmente, né? Mas assim, pessoal, no Brasil nós temos municípios assim com áreas territoriais gigantescas, né? Não sei se está aqui na live hoje, mas sempre acompanha a gente aí também, né? Tem uma colega nossa, Vânia, que ela é auditora no município de Oriximiná, no Pará, né? Só para vocês terem uma ideia aí, para quem não conhece, de grandeza, né? Territorial, falando em extensão territorial, esse município de Oriximiná é um município do estado do Pará, se eu não me engano fica no extremo oeste do Pará. Esse município, a área territorial desse município é maior do que a área territorial do estado de Santa Catarina, só para vocês terem uma ideia, né? Então, lá na região norte, os municípios
costumam ter áreas territoriais gigantescas, né? E lá em Oriximiná, né, tem o transporte de barco, né? Feito o transporte de barco, ou seja, perdão, pessoal, é um transporte aquaviário. Então tem aquelas as lanchas lá que transportam as pessoas, transportam carros também, enfim, né? Que transportam e levam eles até uma certa localidade, como por exemplo em Trombetas, que é um distrito lá de Oriximiná, né? Então o que acontece? Se esse transporte for um transporte de passageiros, aquelas lanchas que transportam os passageiros, vai estar sendo transportado pelo meio aquaviário dentro do próprio município, que eu estou citando aqui, por exemplo, Oriximiná, né? Então ele transportou ali de Oriximiná até um distrito que fica dentro de Oriximiná, então ali vai incidir o ISS, tá? Então ele incide o ISS por quê? Porque ficou dentro do mesmo município, tá? Agora tem um transporte aquaviário. Eu morei alguns anos numa cidade chamada Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, tá? Que faz divisa com o Paraná, né? Uma cidade de Guaíra, no Paraná, e é bem divisa com o Paraguai lá. E lá tem o rio Paraná, tá? Então o que acontece? A faculdade, os meus primeiros 3 anos de faculdade, não existia a ponte ainda, a ponte Ayrton Senna, né, que hoje existe, para a gente fazer passar de uma cidade para outra. Tá? Então ali era um local onde se usava as balsas para passar. Então essas balsas ali, elas começavam em Mundo Novo e terminavam em Guaíra o transporte, né? Ou vice-versa, iniciava em Guaíra e terminava em Mundo Novo. Então nesse caso, só para ajudando na distinção, como é intermunicipal, ou seja, começou num município e terminou em outro município, não existe aí a incidência do ISS, e sim a incidência do ICMS. Então, se por acaso existir isso em algum município aí que está nos assistindo, se começou, por mais que seja aquaviário, tá? O transporte, por mais que ele seja coletivo de passageiros, mas se ele começou num município e terminou no outro, é ICMS, não ISS. Porém, se ele iniciar no município e terminar no mesmo município e for pelos modais rodoviário, metroviário, aquaviário e ferroviário, aí a incidência é do ISS, tá bom? Fechado até aqui, pessoal? Boa noite, pessoal que está chegando depois. Jade Silva, Kate, transporte, Frederico, transporte de balsa em rios, bacana, Valéria. Obrigado, pessoal, pelo coraçãozinho aí. Vamos compartilhar, vamos curtir aí, que isso daí ajuda bastante aí a gente aí, e ajuda o conteúdo também a chegar para mais pessoas, né? Então vamos lá. Agora então eu expliquei para vocês, vou resumir o 1601. Quando que vai se enquadrar no 1601? Quando o transporte municipal, né? Quando ele for coletivo de passageiros, né? Tem que ser de passageiros, mais de uma capacidade do veículo que está transportando, tem que ser uma capacidade de mais de uma, para transportar mais de um passageiro. E esse transporte tem que ser por alguns modais, que é ou rodoviário, ou metroviário, ferroviário e aquaviário. Se não for de passageiros, tá? No coletivo, né? For um passageiro só. Se não for transporte de pessoas, que passageiro é pessoa, né? E se não for em qualquer um desses modais, a classificação, o enquadramento, ele vai se dar no item 1602, tá? Que são os outros serviços, que é o residual. Então, não se encaixou no 1601, entra automaticamente daí no 1602, obviamente, se tiver as características de transporte municipal, que é começar no município e terminar no mesmo município. Aí, o que a gente tem nesse 1602, que a gente, às vezes, pode confundir, né, no dia a dia, né? Então, por exemplo, vamos pegar serviço de mototáxi, né? Muitas cidades têm um mototáxi, muitas, inúmeras cidades têm mototáxi. Vamos analisar, né? Essa é a proposta desse bate-papo hoje aqui. Vamos analisar. O serviço de mototáxi, onde que eu incluo o serviço? Vamos analisar o seguinte, primeira coisa, qual que é o modal que ele utiliza? A moto, né? A moto, qual que é o modal para transportar as pessoas que ele vai utilizar? O rio? Não, a moto não nada, né? A moto não nada, não vai ali pelo rio, não é aquaviário.
a moto ela também vai utilizar as ruas, as vias públicas para fazer o transporte ali dessa pessoa, né, que o mototáxi no caso, ou às vezes é uma moto de teleentrega, enfim, da mercadoria, né? Então o que acontece? Ela está usando o meio rodoviário. Mas vamos pegar a questão do mototáxi, né? Completando a análise. Então ela atendeu um requisito que é o modal. Perdão, pessoal. Ela atendeu uma característica ali que é o modal rodoviário. Mas ele tem uma outra análise para eu ver se eu posso colocar no 1601 ou não. É coletivo de passageiros? Não, né, pessoal? Assim, a moto, via de regra, né, pelo menos, a moto, via de regra, você vai transportar só um passageiro. Vai ter um motorista e vai ter um passageiro atrás. Então, a moto, o serviço de mototáxi, o que acontece? Ele vai ser enquadrado da forma residual no 1602. Tá? Uma outra situação que eu não sei se ocorre, mas pode ocorrer, você tem o município de Oriximiná agora há pouco, mas também tem o maior município brasileiro em área territorial, né, falando, que é o município de Altamira, também no Pará. Eu não sei se existe, né, mas pode ser que exista. Vou, a título para didática, para entendimento, vamos imaginar que exista, né? Vamos imaginar que lá em Altamira exista o transporte, né, feito de avião, né, que saia de um local de Altamira, transportando pessoas, 5, 10, 20 pessoas, aviões mais de pequeno porte, né? E transportem essas pessoas para um outro local ali de Altamira, tá? No Pará. O que acontece? Pessoal, é um transporte coletivo e é de passageiros, tá? E é municipal, porque começou em Altamira e terminou em Altamira. Então o avião pegou num determinado local de Altamira e levou essas pessoas para um outro determinado local de Altamira, tá? Um avião. É coletivo, é de passageiros. Opa, beleza, tá atendendo o 1601. Só que o modal não é o modal descrito no 1601, porque no 1601 ele fala que tem que ser ou rodoviário, metroviário, ferroviário ou aquaviário, ou seja, por estrada, né, por ruas, um metrô, por ferrovia ou por rios, né, por exemplo. E não foi o avião, o que é? O avião é pelo modal aeroviário, né? Então, por mais que o transporte por avião atenda às características do coletivo de passageiros, ele não vai se enquadrar porque ele não é um modal descrito no 1601. Tá? E todos os outros serviços, né? É um transporte de mercadoria, é qualquer outra coisa que não seja coletivo, um transporte coletivo municipal de passageiros, nesses 4 modais ali do 1601, automaticamente ele vai ser enquadrado no subitem 1602. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos para a parte final aqui, depois eu vou ler os questionamentos, tá? Obrigado para quem está chegando. Obrigado, Mirella. Estou vendo que tem 3 questões aqui, 3 questionamentos aqui no ponto de interrogação. Se alguém tiver questionamento, priorize para colocar nesse ponto de interrogação, que no final eu vou ler todos e vou tentar responder aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar aqui, vamos para a nossa última parte dessa análise dos subitens 1601 e 1602. Por que é importante também fazer essa análise, né? Trazendo toda essa argumentação, esses detalhes, esses exemplos que eu trouxe. Por que é importante, tá? Você saber em qual subitem você vai classificar, se no 1601 ou no 1602. Porque, pessoal, nós temos uma situação com as alíquotas. Tá? Pode acontecer do município ter instituído alíquotas diferentes para esses serviços, né? Se ele instituiu alíquotas diferentes, aí que o cuidado tem que ser redobrado. Porque se o enquadramento estiver desordenado, se o enquadramento for feito de uma forma não adequada,
pode ter problema, porque o contribuinte daí ele vai poder estar pagando a mais ou a menos, porque a alíquota é diferente. Se a alíquota é tudo igual, você não vai ter nenhum prejuízo nem para o município, nem para o contribuinte. Mas é preciso fazer a correção e enquadrar adequadamente ali o serviço que foi prestado, tá? Mas se tiver alíquota diferente, aí com certeza, se você enquadrar errado, aí vai ter um problema aí que alguém vai sair, vamos dizer assim, no prejuízo, ou o contribuinte ou o fisco, tá? E é importante também a gente colocar que essa mesma lei complementar 157 em 2016, quando ela desmembrou o subitem 1601, melhor dizendo, quando ela deu uma nova redação para o subitem 1601 e acrescentou o subitem 1602, essa mesma lei, ela acrescentou na 116 a alíquota mínima de 2%, tá? A alíquota mínima de 2%. Aí o que acontece? Nenhum serviço, tá? Salvo 3 exceções, nenhum serviço pode ter uma alíquota inferior a 2%. Tá? E quais são as exceções? Vou tratar aqui só da exceção do nosso tema de hoje, tá? De transporte. A exceção são para os serviços enquadrados no subitem 1601. Então, os subitens do 1601, eles podem ter alíquotas inferiores a 2%. Tá? E isso, ó, o município de Manaus, pelo menos até 2018, salvo engano, a alíquota do transporte coletivo municipal lá de passageiros, as circulares, os ônibus que a gente falou no começo da live aqui, era 0,1%. Né? 0,1%. Tá? Então, o que acontece? É uma alíquota inferior a 2%. Teoricamente, se a gente for analisar pela regra geral do ISS vigente, essa alíquota ela estaria em desacordo, porque a alíquota mínima é 2%. Porém, o subitem 1601 é uma exceção. Então, o transporte coletivo municipal de passageiros, né, pelos modais rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário, esses serviços, eles são exceções à alíquota de 2%. Um município pode instituir uma alíquota inferior a 2%, como Manaus fez, eu já falei aqui para vocês, né? E fez lá a alíquota de 0,1% para o transporte municipal, né? Aquele que era municipal ali de passageiros, as circulares, prestados lá através da concessão lá do município, tá? Então, esse enquadramento, né, lá no caso de Manaus resolveu colocar uma alíquota diferente, né, para o 1601. Ele desmembrou o 1601, fez, por exemplo, 1601.01 para colocar esses de 0,1% e os demais para colocar em 2%. Tá? Então existe essa possibilidade aí também. Então, por isso que é importante você saber identificar em qual subitem eu posso colocar um serviço de transporte de natureza municipal, que é aquele que inicia no município e termina no mesmo município, tá bom? Por quê? Porque eu posso ter diferenças, o município pode ter instituído alíquotas diferentes para o 1601 e para o 1602, e mais, no caso do 1601, o município pode ter instituído ainda uma alíquota inferior a 2%, que, de acordo com a Lei Complementar 116, é uma alíquota válida, tá bom? Pessoal, agora eu vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, tá? Pra gente fazer um bate-papo e a gente encerrar aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu partir primeiro aqui pro ponto de interrogação. Vamos lá. A Aldei. Se eu falei errado o nome, Aldei, perdão, tá? Aldei. O Aldei está falando o seguinte: prestadores de serviços dos aplicativos de transporte. Como está sendo tributada essa empresa? Tá? Ó, esse serviço de aplicativo a gente tem que tomar 2 cuidados aí, né? Primeiro é assim, existe um ISS da relação, da intermediação que o aplicativo faz entre o passageiro, né? Então, tô eu lá com meu celular e pedi o Uber lá, que você colocou o Uber aqui, né? Pedi o Uber lá. O Uber, na verdade, ele é
a empresa que faz a intermediação entre o passageiro e o motorista. E uma outra situação é o serviço de realmente de transporte, né? Ali que é realizado ali pelo motorista ali que tem o carro e faz o transporte, né? Sobre esse serviço de transporte, né? Como é um carro, o carro ele tem a capacidade dele, ele comporta mais de uma pessoa de transporte. Então ele é coletivo de passageiros, né? E como é carro, ele é pelo modal rodoviário. E se ele atende essas características, o que vai acontecer? Ele deve ser tributado, né, o serviço de transporte. Se iniciar e terminar dentro do município, ele vai ser tributado pelo ISS e ele deve ser enquadrado no subitem 1601. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais. Deixa eu ver. O Frederico está perguntando assim, ó, cabe ISS quando o transporte coletivo começa e termina no mesmo município, mas tem itinerário por outro estado? Frederico, eu vou tentar visualizar aqui, tá? Vou tentar conjecturar aqui uma história para ver se eu entendi, tá? Então você está falando o seguinte: saiu do município A, passou pelo município B e voltou para o município A, é isso? Tá. Aí a gente vai ter que analisar o seguinte: esse fato de estar passando pelo município B, saiu do A e está passando pelo B, o que é? É porque não tem jeito, é o caminho, né? Um pedaço do B entra dentro do A, na área territorial, vamos pegar a área rural, né? Um pedaço do B entra do A e para ele não ter que fazer a volta, ele passa reto e daí ali na frente já vira o município A novamente. Se for isso, é natureza municipal, porque ele iniciou e terminou no mesmo município. Agora, se ele inicia no A, aí enquanto ele está passando pelo B, ele pega alguém ou descarrega, ele coleta uma pessoa, né? Ou alguém desce lá, aí eu já tenho uma outra característica, tá? Eu já tenho uma outra característica que daí seria o ICMS. O início e o término da linha são no mesmo. O início e o término da linha são no mesmo município, beleza, é o ISS. Porém, tem que ver o seguinte: eu tenho que analisar assim, tá? O início e o término é dentro do mesmo município. Mas existe quando ele passa por um pedaço do território do outro município. Será que ele pega pessoas? Será que ele deixa pessoas, né, nesse município B? Tem que fazer uma análise assim, no caso concreto, né? Tem que analisar ali essa questão aí também, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver o que mais que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, ele cruza um rio. Pega e desce em passageiros e o ônibus volta para o município. Tem que dar uma... se ele pega em outro município, se ele pega e deixa alguém nesse outro município enquanto ele está passando, aí esse transporte ali que ele pegou de um município e deixou no outro, né? Por exemplo, Rafael, eu peguei, nesse caso que você está falando, eu peguei esse meio de transporte no município A e ele me deixou no B. Só que daí, mais lá na frente, continua sendo o município A. Né? O que acontece? O meu sobre a minha passagem foi uma passagem intermunicipal, aí é ICMS, tá bom? Vamos ver aqui quem mais aqui. Agora acabou as questões que estão no ponto de interrogação. Vou tentar ver se eu consigo resgatar uma ou outra aqui do chat, tá, pessoal? Vamos ver se dá certo aqui. Deixa eu ver aqui também. Taxistas tem. O Aldeia falou que o taxista tem alíquota menor. Pode ser, porque o taxista ele vai se enquadrar no 1601, tá? Então o município ele pode colocar uma alíquota menor para o 1601 como um todo, ou o município ele pode pegar o 1601 e repartir, né? Subdividir o 1601, tá bom? O Frederico falando que lá no município dele o pessoal está dormindo pro ISS, tá? Entrei mais tarde, a live ficará gravada? Ficará salva? Rodrigo, a ideia é que ela fique salva, tá? Só se der algum problema aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Alday, quando vai ter uma live dessas explicando sobre o serviço de festas e eventos? Cara, mais pra frente a gente tá programando aí pra fazer, tá bom? Vão ter vários temas aí.
Frederico, geralmente alíquotas menores no 1601, exatamente, uma forma de incentivo. 1601 transporte municipal, né? Ali as circulares, os ônibus, então normalmente costuma ter alíquota menor, né? Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Pessoal, às vezes aqui pelo chat a gente perde o questionamento, tá? O Alden também aqui no chat ele tinha colocado sobre o fretamento de encomendas fora do município. Seria ISS. Ó, se é fora do município, se é de um município para o outro, Alden, é ICMS, não ISS, tá bom? Deixa eu ver a última pergunta que tem aqui na caixinha de perguntas. Vamos ver o que apareceu aqui. Como fiscalizar um taxista? A pergunta da Cristiane Andrade, né? Como fiscalizar um taxista autônomo, por exemplo, realiza o cadastro, mas não emite nota fiscal? Olha, muito provavelmente, tá? Nesses casos de taxista, os municípios, o autônomo ele vai ter o ISS fixo, tá? O ISS para autônomos. Aí, nesse caso, muitos municípios, inclusive, dispensam a emissão da nota fiscal. Por quê? Porque independente do tanto que o taxista faturar, ele vai pagar um valor fixo por mês ou por trimestre, ou enfim. Às vezes, cada município pode trazer um regramento diferente, tá? Então, assim, para os autônomos, a melhor saída para os municípios é fazer o ISS fixo, tá? Porque do Uber ainda você consegue sistema para fiscalizar e ver realmente faturamento, né? Enfim. Mas quando o taxista autônomo, a melhor coisa que para o município é fazer o ISS fixo para eles, né? Aí o município nem precisa fiscalizar a questão da emissão da nota fiscal, tá bom? Eu até hoje não vi, eu não conheço, né, município que cobre ISS homologado de taxista autônomo. Eu não conheço. Só só o fixo, tá? Ok? Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? O que acharam da live? O que acharam da live? Coloca aí, responda aqui pra gente aqui. Foi bacana aqui, ó. Eu tava prevendo meia hora, a gente ficou 47 minutos aqui e consegui passar aqui algumas informações. A gente aprofundou nessa análise, na verdade, né, pessoal? Então, estou tentando trazer conteúdos aí com nível de aprofundamento, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, e para a gente pegar alguns conceitos aí, tá? E aí, pessoal, tudo certo? Beleza? Então tá, pessoal, queria agradecer aí a todos que puderam participar, puderam ficar ao vivo aqui, né? Aqueles que vão assistir a live aqui depois também, chamei o agradecimento. Queria pedir encarecidamente aqui para vocês que aqueles que puderem, compartilhem a live, depois aqui que a gente vai postar ela aqui em seguida, né? Tomara que não dê nenhum problema aqui. Compartilha a live e coloca, vai lá, marca algum amigo, ajuda a gente aqui, tá? Marca algum amigo na live, faz isso agora, eu vou postar ela agora aqui, tá? Vai lá, marca um amigo depois que ela tiver postado, tá? Coloca lá a hashtag Escola de Tributos Municipais, dá uma força aí pra gente continuar trazendo conteúdos bacanas aí. Tá bom? Pessoal, muito obrigado de coração a todos que puderam participar aqui ao vivo mais uma vez e a você aí que está vendo num momento posterior aí. Tá bom, pessoal? Até uma próxima, aguardo vocês. Abraços, tchau, tchau.